Hoje o de calça jeans está um pouquinho diferente do que você está acostumado, porque eu também sentei para ouvir a história da Ana Nery, esta jovem que busca a santidade de calça jeans e que eu tenho certeza que também vai tocar o seu coração. De calça jeans pra começar, a gente veio pra curtir. A minha tribo eu vou chamar, pode colar de calça jeans. Bom, a conversão sempre é diária, né? Cada dia a gente tem que buscar um pouquinho a Deus, mas tem a nossa primeira conversão. Então eu queria que você contasse pra gente como é que foi a sua história com Deus. Eu tenho um orgulho muito grande de contar a história da minha conversão, porque eu venho de uma família, infelizmente, muito desestruturada, né? Minha mãe casou-se aos 16 anos com meu pai com 40. Na verdade, foi meio que um casamento assim por fuga, mas em tudo a gente vê a mão de Deus agindo na nossa história. Eles passavam muitas dificuldades financeiras e uma senhora que morava próxima à casa que a minha mãe morava na época pegou várias roupas de cama, lençóis, toalhas, peças assim, né? E ela recortou e fez minhas primeiras roupinhas. E ela ia rezar sempre lá na casa da minha mãe. Os meus outros irmãos não tiveram essa graça, né? Dos 9, eu sou a única que tem uma madrinha que é extremamente católica. Foi essa senhora que me batizou. Mas o mais lindo é que no 5º mês, né, quando eu estava na barriga da minha mãe, ela rezando, os antigos tinham o costume, né, de pela maneira da barriga e tal. Ela disse assim, o nome da minha mãe é Santina. Santina, eu sinto que vai ser uma menina e vai ser uma menina consagrada a Deus. Eu vim saber dessa história linda, do chamado de Deus, literalmente desde o ventre materno, porque no meu primeiro ano de Canção Nova, né, no ano de 98, a gente tem que escrever a nossa história de salvação, desde o momento de quando a gente estava na barriga da mãe, contar um pouquinho sobre a história dos nossos pais, para a gente poder se conhecer melhor e trabalhar melhor a cura interior. E aí ela foi narrando os fatos da história e quando chegou na parte do meu nascimento, da gestação, ela falou desse fato. Com 6 anos de idade, eu via as crianças maiores indo à catequese e eu falava assim, mãe, eu quero ir na catequese. Minha mãe, você não tem idade. E eu fui na rua de cima, na senhora que era responsável da catequese. Cheguei lá, imagina, uma criança de 6 anos, né? Eu sou baixinha, imagina quando eu tinha 6 anos. E falei assim, dona Neide, eu quero entrar na catequese. E naquele ano estava começando a infância missionária lá em Londrina. Aí ela falou assim, por sorte você vai poder entrar para a catequese exatamente por causa disso. Aos 9 anos de idade, Céci, eu não sabia exatamente o que era ser missionária, mas lendo a palavra de Deus, eu senti assim, quando eu crescer, eu quero ir para muitos lugares, para muitos países falar de Deus. Vendo a história de santos, né, o que eles viveram, eu tinha esse desejo no meu coração. Quando eu crescer, apesar de eu não ter crescido fisicamente, mas assim, a minha alma tinha esse anseio de querer ser de Deus. E aí, com 9 anos, eu comecei a trabalhar também para ajudar minha família. Eu trabalhei num sacolão e nesse tempo que eu trabalhei no sacolão foi uma experiência dolorosa, porque eu tive que me afastar um pouco da catequese, né? Eu parei por um tempo e eu trabalhava com um senhor de idade, né? Ele tinha quase 70 anos já. E ali no sacolão, no momento que o sacolão estava fechado, eu vivi a experiência de um abuso sexual, né? Então, assim, eu era criança e isso acabou marcando muito a minha história, porque não foi uma vez só, foram várias vezes, né? E eu era ameaçada, se eu contasse para minha família, ele faria alguma coisa. Depois, com 14 anos, eu também estava trabalhando num lugar, num comércio, né? E aconteceu a mesma situação. Eu vivia na rua à noite, assim, curtindo com os meus amigos, com as minhas amigas, e uma amiga minha chamada Paula, ela vivia me convidando para ir num grupo de oração, numa quarta-feira. E aí, num belo dia, ela ficou surpresa, né? Porque eu estava pronta na frente de casa esperando para ir. E exatamente na quarta que eu fui, estava começando um seminário de vida no Espírito. E na terceira semana, o pregador falou assim, quem entre vocês conhece a Canção Nova? Explicou o que era, disse que estava chegando aquele ano em Londrina. Mas daí, depois de uns 3 meses frequentando os eventos da Canção Nova de Londrina, eu sempre fui uma pessoa extremamente comunicativa, vendia super bem, tudo que eu pegava eu conseguia vender. E uma amiga da minha mãe me chamou para trabalhar num shopping. Eu estudava de manhã, ia à tarde para o trabalho acabava 10 da noite, chegava meia-noite em casa. E quando a gente está num ambiente de shopping assim,
eu falei que, né, que eu sempre fui muito precoce e tinha amizade com pessoas bem mais adultas, né? Bem mais velhas que eu. Eu tinha 14, meus amigos tinham 19, 20, né? E ali no shopping eu pude experimentar tudo o que até então eu não tinha experimentado antes. Por exemplo, eu odiava cigarro, mas para me tornar igual todas as pessoas da minha roda de amizade, eu comecei a fumar. Muitas vezes eu chegava bêbada em casa, vomitava tudo na cama. Dei muito trabalho para minha mãe. Conheci um rapaz no shopping, né, que trabalhava para o meu patrão. Ele ia para o Paraguai, buscava as mercadorias. Imagina, eu tinha 15 anos, ele tinha 32, era casado, tinha 2 filhos. Então, assim, foi um envolvimento extremamente precoce, né? Foi através desse namoro que eu cheguei na minha experiência mais profunda de Deus. Porque, assim, a gente tem que rasgar o verbo, né? Porque eu sei que tem muitas pessoas que podem ter vivido essa experiência também. Ele vivia me chamando para ir no motel, mas eu morria de medo de chegar lá e encontrar alguém conhecido. E aí, uma vez, ele me convidou para ir na casa dele. Ele me pegava no serviço e aí a mãe dele tinha viajado porque os 2 filhos dele moravam com a mãe, né? Ele era separado da mulher, não tinha ninguém em casa. E eu tentava me fazer de durona, tipo assim, para não parecer que eu era uma menina fácil, né? Só que assim, eu enchia a cara de cerveja, mas eu não ficava bêbada. Eu tomava 6, 7, 8, 9 garrafas, né? Só dava muita vontade de ir no banheiro. E aí a gente parou na frente da casa dele e ele falou assim, eu vou descarregar as coisas aqui no carro e já volto, né? E aí ele falou assim, você não quer entrar para tomar uma água? Eu falei, não, beleza, então eu entro para tomar uma água. E sentei no sofá, ele trouxe um copo, né? Eu só sei que eu virei, eu lembro que eu tava com um fonezinho de ouvido, assim, ouvindo uma música. E quando eu virei, não era água. Eu fiz assim, ó. Começou a queimar muito a minha garganta, né? Eu não sei se foi vodka, se foi pinga, porque eu já tava meio assim da cerveja, né? Eu sei que eu apaguei e eu acordei assim com ele. Ele tinha ido tomar banho só de toalha, assim. Tava enrolado e me pegou, a gente foi pra cama. E assim, nessa hora eu falo que Jesus desceu ali no abismo do inferno mesmo para me resgatar. Porque ali poderia ter acontecido a minha perdição. Quando eu dou testemunho, eu falo assim, com certeza eu estava no período fértil, porque eu estava com muito fogo, assim. Era a noite que eu falei, hoje eu quero perder minha virgindade. E aí a gente estava lá, no vai e vem e tal, na cama, e de repente me deu uma crise de choro. Eu comecei a chorar muito e me vinha na cabeça do pecado, do amor de Deus, que eu tinha ouvido naquelas 3 semanas que eu fui no grupo de oração. E aí ele falou assim, mas o que está acontecendo? Você está nervosa? Você está, né? Eu falei assim, eu tô com muito medo. Aí ele falou, você tá com medo de engravidar? Eu falei, também, porque eu nunca usei anticoncepcional, camisinha, né? Aí ele olhou bem na minha cara e falou assim, você não vai engravidar porque eu fiz vasectomia. E eu chorava e eu tremia, eu não sabia o que estava acontecendo dentro de mim. E de repente eu escutei uma voz, não foi uma voz de imaginação. Era como se alguém tivesse colocado a cabeça na janela e dizendo assim, eu não te criei para isso. Eu só ouvi essa frase, chorava. E ele falou assim, vamos tentar se acalmar e tal. A gente chegou aí tomar banho junto para ver se acontecia. E nada, né? E aí ele falou assim, beleza, hoje é quarta-feira, eu vou te ver na sexta-feira de novo. Você promete que vai estar mais calma e na sexta-feira acontece. E aí eu cheguei em casa bem tarde, assim, né? De madrugada. Chorei muito, me veio um sentimento de arrependimento muito grande, para onde que minha vida estava se encaminhando. E na quarta-feira, a minha patroa, que nunca tinha pedido para eu fazer serviço de banco, por exemplo, pediu para eu ir. E o banco era perto da catedral. E aí me deu uma vontade muito grande de entrar na catedral, ver o horário de confissão. Me confessei com o padre, contei toda a minha história, a questão dos 9 anos, o que tinha causado em mim, porque causa uma dependência, né? Então, como menina, não tenho medo de dizer isso. É o inconsciente, né? Eu vivi um período de masturbação e tal, nos 9, nos 14 anos. Então, eu falei com o padre que eu precisava de ajuda, porque já estava sendo como que uma necessidade, assim, do meu organismo, né? Eu só sei que depois que eu confessei, me veio um sentimento de nojo, de raiva desse cara que eu estava me relacionando, né? Depois disso, eu me determinei, eu parei de trabalhar no shopping porque eu vi que para mim ali não estava sendo um ambiente favorável para eu ser de Deus. Voltei para o grupo de oração na quarta-feira à noite. Deus falou comigo através de uma pregadora da passagem lá da cura de Bartimeu. Quando pergunta o que queres que eu te faça, eu falei para Jesus que eu queria mudar de vida. Comecei a frequentar as vigílias da Canção Nova porque uma amiga minha me chamou, pediu para eu levar terço, Bíblia. E durante a madrugada nessa vigília, minha amiga orava em línguas, abria a Bíblia, e eu ainda não tinha muita experiência carismática. Eu fui pouquinho no grupo de oração, né?
E aí eu fiquei curiosa para abrir a palavra de Deus para ver se realmente Deus falava. Porque quando a minha amiga abria a palavra, eu ria na cara dela. Duvido que Deus fala. Eu posso abrir a Bíblia em qualquer página e falar que Deus está falando comigo. Eu estava assim, extremamente racional naquela época, né? Mas eu abaixei a cabeça e falei assim, se Deus existe, Ele vai falar uma frase assim que tem que vir batata, uma coisa que eu estou vivendo. Aí caiu em 1 Tessalonicenses 4:7. Aquela tradução que era até uma Bíblia evangélica, né, que eu tinha em casa, na estante, empoeirada, cheia de porra, que dizia assim, ó, eu não te criei para isso, 2 pontos, para a impureza, vírgula, mas sim para a santidade. Um consagrado para amar, um consagrado para se doar, um amor que não busca interesses seus. É o mais puro amor, o amor de Deus. Eu espero ter ajudado você. E se você já viveu uma experiência assim, saiba que a sua vida não é um caso perdido. Esqueça o que passou, vira a página da sua vida e deixa Deus escrever uma nova história. É possível viver a castidade a partir de hoje, é possível viver a santidade, é possível ser santo nos dias de hoje. E essa mensagem que eu deixo para você. Busque a Deus, busque a conversão, busque um sacerdote e comece a sua caminhada espiritual e persevere. Conte com a ajuda de irmãos que estão na caminhada, porque só essas pessoas vão te ajudar. Porque os amigos do mundo, infelizmente, não levam a gente para Deus. Bom, fugindo um pouco da nossa rotina, hoje esse programa foi totalmente testemunho da Ana. Acho que não precisa nem de atividades para mostrar, né? A gente precisa sim de testemunhos assim para fortalecer. Eu fico ainda mais impressionada com a história, essa jovem que me acolheu tão bem aqui na Canção Nova. Parabéns, né, pelo seu sim, porque você deixou Deus agir na sua vida. E você também não fique achando que o fundo do poço é mais embaixo, né? Deus já me mostrou isso também, que às vezes eu escuto histórias e a gente fala, não, eu nem fui tão longe, mas o poço de cada um é de uma profundidade, né? Então você também acorda agora, não espera acontecer o pior. Muito obrigada, Ana, e vocês fiquem com Deus.